Novas denúncias surgiram contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Carolina Belim chegando ao Jornal Jovem Pan. Carol, boa noite para você. Dessa vez, quem teria acusado o executivo? Boa noite, Kalina. Boa noite a todos. Sim, venho falar de um assunto bastante grave, delicado, que é a questão do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, um assunto que não está no passado, vem se revelando nos dias atuais e em diversos ambientes de trabalho. Você falou sobre assédios, relatos de assédio na Caixa Econômica Federal. Recentemente tivemos das mulheres que relataram, contra Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, assédio moral e sexual, e hoje, por meio de veículos de comunicação, veio à tona aí que desde 2020 o Ministério Público do Trabalho investiga denúncias, seriam de ex-gestores de alto escalão da Caixa Econômica, mais de 500 deles que alegam ter sofrido perseguição na gestão de Pedro Guimarães, inclusive a troca de unidade de trabalho numa tentativa forçada de aderir ao programa de demissão voluntária. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal para ter um posicionamento sobre esse assunto, não tivemos resposta. Também outro ambiente em que recentemente tivemos casos como o do anestesista Giovanni Quintela, agora denúncia de assédio sexual ao presidente do CREMERGE, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Clóvis Munhoz. A denúncia, existe um inquérito policial no Rio de Janeiro sendo finalizado e também um processo na Justiça do Trabalho de uma técnica em enfermagem que alega que o cirurgião ortopedista teria utilizado frases desrespeitosas de assédio sexual em meio a operações dentro do centro cirúrgico em um procedimento realizado em junho do ano passado. Nota do CREMERGE aí diz que a entidade teve conhecimento em 2021 do inquérito policial e também do processo trabalhista, e que na época foi aberta uma sindicância, mas que, como testemunhas outras que estavam na sala, relataram que não houve qualquer tipo de assédio por parte do médico, que foi concluído isso, sem nenhum tipo de conclusão de que teria havido assédio, mas que, como isso veio à tona novamente, agora o médico definiu então se afastar e será aberto um novo processo, mas aí no Conselho Federal de Medicina, com um outro conselho regional, não do Rio de Janeiro, para que haja então maior transparência aí neste processo de investigação. Olha só alguns dados aqui que a gente reuniu para ter ideia com esses exemplos, Olha só, dados do Ministério Público do Trabalho. Até junho deste ano, o Ministério Público do Trabalho já havia registrado um número de denúncias de assédio sexual equivalente a 63% do total de ocorrências, isso em todo o ano de 2021. Em 2019, o Tribunal Superior do Trabalho teve esse tipo de processo relacionado ao assédio, tanto sexual como moral, foi tema de mais de 4.700 processos na Justiça do Trabalho. Quer dizer, é um assunto que precisa ser discutido, Certamente, Carol. Números alarmantes. Obrigada pelas informações. Agora, SCAF, a gente viu aí, casos recorrentes de assédio sexual, até mesmo estupro na área da saúde. Não seria a hora de endurecer as leis contra esse tipo de crime? Qual seria a melhor alternativa para coibir esses assédios e estupros? Kalina, excelente a sua pergunta. Olha só, a medicina precisa endurecer as suas atitudes administrativas. Os conselhos regionais e o Conselho Federal têm mostrado muito pouca energia com relação a essa minoria desses profissionais que estão, na verdade, sob o domínio do seu paciente, até porque a medicina domina o seu cliente de uma forma como nenhuma outra profissão domina. Você está numa sala de cirurgia, qual é a sua força? Você está anestesiado, qual é a sua força? Então, isso precisa, obviamente, sensibilizar o legislador para que endureça esse tipo de atitude, porque é a minoria da minoria que comete esse tipo de ato ilícito
e essas excrescências que sujam a classe médica, que 99,9% é de altíssimos e excelentes profissionais. Os bons profissionais, Kalina, precisam se revoltar contra isso. Precisam pedir urgente medidas dos conselhos regionais e federais e, obviamente, que o direito médico não é só para defender o médico, é também para exigir boas condutas dos médicos. Já passou sim da hora, Kalina, de endurecer essas medidas a esses maus profissionais, que são, obviamente, a minoria da minoria, como eu disse, e os bons profissionais precisam preservar a medicina, essa profissão maravilhosa que não pode ter sujeira, até porque quando você está com o médico, é ele que tem ingerência sobre você, é ele que diz o que você vai fazer. Então, é uma profissão muito delicada, muito responsável, que não pode ter esse tipo de coisa sendo abafada ou com uma pena mínima. Nós precisamos ter penas severas e caçar o registro desses maus profissionais. E no caso da Caixa da UD, nós vimos ali que as primeiras denúncias contra o ex-presidente Pedro Guimarães surgiram em 2020. Em 2020 já havia denúncias. Será que algo já não poderia ter sido feito antes da UD? Não tenha dúvida que sim, Brau. Poderia ter uma ação mais incisiva, né, em relação a ele. Essa denúncia que nós vimos agora acho que de um executivo, né, talvez pela forma como ele atuava, uma forma bem incisiva, queria resolver as coisas, né, mas isso, hoje, no ambiente de trabalho, você tem que ter, né, em primeiro lugar, educação e respeito, né. Agora, com a ação dele em relação ao assédio feminino, isso eu não perdoo. Eu acho que isso tem que ser realmente investigado, se confirmar, tem que ser punido. Agora, um chefe bravo sempre existe, né, Brau? Eu, quando comecei a trabalhar, tinha um chefe que me mandava de manhã embora, à tarde ele me readmitia. E nem por isso, na época, eu reclamava, né, que eu estava sendo prejudicado, mas hoje é meu amigo. Então, precisa distinguir bem essa posição, com a atitude do chefe em relação ao subordinado, o que caracteriza, né? Agora, assédio, né, em relação às mulheres, o que ele fez, isso é imperdoável, Brau.